Fala galera, Jesus Cove, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Você Entendeu Errado. É o quadro do nosso YouTube aqui que a gente fala sobre alguns textos que nós entendemos errado e a gente quer compartilhar com você. E sempre, para esse quadro, eu tenho aqui ao meu lado para discutir junto comigo esses temas, Saulo Daniel. E aí, Bora. Como é que tá a Bahia? A Bahia está citizada. É? O Bahia City está vindo com tudo, de bilionário para bilionário. Red Bull e Grupo City estão aí. E se você olhar muito para mim, eu vou te contratar. Muito bom, é isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre... Você entendeu errado, Jesus mandou os apóstolos comprarem armas. Meu Deus, vamos embora. Meu amigo, mas como é que eu entendi errado? Não tem um texto falando, né? Que Jesus fala, ó, compra espadas, pega suas espadas aí e vamos lá, ali antes da crucificação? Tem sim. Antes de Jesus ser preso, em Lucas capítulo 22, se a gente pegar aqui, a partir do verso 31, a partir do verso 35, ele vai falando com os discípulos as últimas instruções preparatórias e ele dá uma ordem muito expressa. Olha o que ele diz assim. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, nada faltou. Então Jesus lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Ou seja, ele dando uma ordem expressa para que eles comprassem espadas. Então é um texto que está falando para a gente comprar... De fato, Jesus está mandando eles comprarem armas. Sim. O grande problema é por que Jesus falou isso. O texto explica. A continuação, ele vai dizer, pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. O que está escrito em Isaías 53. Okay. Jesus caminha em direção à profecia, em direção ao que o Pai falou. E ele diz, eu vou agir de modo que a profecia se cumpra em mim. O capítulo 53 de Isaías é o capítulo que fala sobre o servo sofredor. E Jesus está trazendo aqui uma interpretação messiânica para ele. Se eu vou cumprir como Messias a figura do servo sofredor. E aí ele vai dizer... Ele foi... O que está escrito? Ele quer cumprir essa profecia. Ele diz, ele foi contado com os malfeitores, com os bandidos. Aí, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram, Senhor, aqui tem 2 espadas. Jesus disse, basta. É certo que Jesus mandou comprar armas? É certo. Sim. Por que Jesus mandou comprar armas? O texto é muito claro, com apenas um objetivo. Para que se cumprisse uma profecia. Qual era a profecia? Que Jesus estava sendo contado entre malfeitores, entre bandidos. Entendi. Tanto é que eles dizem assim, aqui tem 2 espadas. Então basta, não precisa mais comprar. Porque o único objetivo de vocês terem armas nesse momento é que seja cumprido a profecia de que vocês parecem com bandidos. Então Jesus não era um entusiasta de armas. E aqui tem um disclaimer, tem um parêntese que eu preciso fazer urgente. Antes que você já vá escrevendo, eu tô dizendo. Ixi, tá no meio do comentário. Já tá. Dá pra pagar? Dá tempo ainda. Paga aí. Escuta o que eu vou falar agora. Eu não estou dizendo que é proibido um crente ser a favor do armamento. Ok. E nem estou dizendo que o contrário. Enfim, seja lá o que for essa sentença. Então o vídeo não é sobre não é se tá sobre certo ou errado. Exatamente. Ter arma. O vídeo é sobre esse texto. Exatamente. Tanto é, vou trazer um outro exemplo. Há um período na história de Israel que o grande problema de Israel era a falta de armas. Porque faltaram ferreiros, faltavam limas, faltavam afiadores em Israel e eles não tinham como amolar espadas. Sim. Só havia 2 espadas, uma de Saul e uma de Jonatas, em todo Israel. A ponto de eles terem que pedir socorro e amolar suas ferramentas junto aos filisteus. Sim. Era uma estratégia dos filisteus isso. Meio que para cercá-los e deixar eles dependentes dos inimigos. Então, um grande problema, o que poderia ser uma solução para Israel ali, era ter armas. Então, outros textos da Bíblia
validam a necessidade de haver um povo armado. Ponto. O grande problema é usar esse texto de Lucas para defender porte de armas, porque Jesus está falando que a única finalidade de os apóstolos terem armas ali era para que eles parecessem bandidos, para que eles ficassem com cara de malfeitor e Jesus ser contado entre os malfeitores para o cumprimento de uma profecia. Apenas isso. Então, o texto não é um incentivo à aquisição de armas, muito pelo contrário. O texto está dizendo que naquele momento eles só adquiriram armas, ou eles só adquiririam armas, nem precisaram, já tinham 2 espadas, com o objetivo de ficar com feição de malfeitores para aquela sociedade e a profecia se cumprir em Jesus. E esse é uma grande tentação, né? Nossa. É a gente ter uma ideia e tentar embasar a nossa ideia, né, em um texto, né? Então, assim, havia já essa discussão nacional acontecendo e quando eu olho para um texto como esse, já me acende uma luz. Olha, Jesus está falando, então, para nós termos armas, e a gente pode ter arma e tal, porque há uma discussão sendo feita sobre isso. Ao invés de nós deixarmos o texto falar o que realmente ele está falando, né? Perfeitamente. Essa discussão ela vai para o nível de superficialidade que deixa de observar outros grandes fatores, como, por exemplo, a análise da ciência política sobre o critério e a conveniência do armamento ou não, se é bom que a sociedade ande desarmada, se é bom que a sociedade esteja armada. Dentro do nosso cristianismo, nós podemos construir muita coisa. Agora, esse voluntarismo, na hora de ler a Bíblia, procurando encontrar uma validação às nossas pré-convicções, é a pior forma de você interpretar qualquer texto bíblico. Eu já sei o que eu quero, só vou fazer a Bíblia agora concordar comigo e ela vai apanhar até confessar o que eu quiser. Então, esse é um vício que a gente acaba tendo, que ele é muito perigoso, porque ele normalmente vem acompanhado de uma leitura enviesada e superficial. Isso aí. Então, que a gente não fique tentando impor as nossas ideias na palavra de Deus, mas deixe que a palavra de Deus transforme todas as nossas ideias e toda a nossa mentalidade. Ó, deixa eu te falar uma coisa, se esse vídeo abençoou você, se faz sentido para você o que a gente está falando aqui, eu queria que você nos ajudasse a divulgar. Pega esse link, manda para todo mundo, manda para as pessoas, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, e assim como nós entendemos errado, talvez outras pessoas também entenderam, então você vai poder ajudá-las a cada vez mais amar a palavra de Deus e querer a verdade. Então deixa um comentário aqui também, que Deus ministrou no seu coração. Se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo do Você Entendeu Errado. Valeu, meu amigo. Sempre muito bom ter você aqui. E olha só, não se esqueça, cara. Você é uma cópia de Jesus.